Olá, meus queridos. Prosseguindo, nós vimos no final do vídeo passado o que são as roturas, né? Lembre-se, vai aparecer muito isso para vocês aqui, ó. Ímen, roto. Ímen termina com um N, tá? Ímen, roto, ou roturas. Qual a importância das roturas? As roturas, elas servem até para se ter uma ideia, se a mulher, por exemplo, já teve conjunção carnal, se já teve algum tipo de gravidez com parto vaginal, tá certo? Isso tudo vai ser importante para o médico legista ter uma ideia de situações relacionadas à conjunção carnal, ou mesmo com gravidez. Se a mulher é puérpera, olha, puérpera, primípara, primípara é a primeira vez, primeira gravidez e que teve, por exemplo, parto vaginal. Por que, professor, vaginal? Você está repetindo vaginal? Porque se a pessoa faz a cesariana, o neném não vai passar pela vagina. Vai ser retirado aqui, né, na região da barriga. Tá certo? E aí, não vai ter esses sinais deixados na vagina. Tá bom? É só uma observação. Eu vou trazer 3 conceitos que eu não vou me alongar muito não, porque eles não são tão importantes assim na sexologia. Mas, vez ou outra, eu já vi alguém mencionar uma dessas coisas. Então eu vou deixar aqui para você dar um print no que é entalhe, o que é chanfradura e o que é rotura. O que me interessa muito é isso aqui, ó. Rotura. São lesões traumáticas, elas vão cicatrizar geralmente 20 dias, podem sangrar na CC, ou seja, na conjunção carnal, elas coaptam. O que é coaptar? Pega uma folha de papel que você rasga, depois você aproxima, você consegue fazer novamente essa sobreposição, não, essa continuidade, né, do que era, tá certo? Atingem toda a orla, geralmente são assimétricas e elas são sugestivas de conjunção carnal. Chanfradura não cicatrizam, são pouco profundas, as bordas não coaptam, são muito numerosas e localizadas na borda livre do ímen. Aqui não é congênticas, não é congênitas, né? Congênitas. Congênitas, tá tudo errado aqui, né? Escrevi errado. Não cicatrizam. Então a diferença aqui, ó, da rotura é que ela cicatriza. Entalhe e chanfradura não cicatrizam. Pouco profunda na orla, e essa aqui também não atinge toda a altura da orla. As bordas não coaptam, então são semelhantes. Só que tem um detalhe, né? São simétricas normalmente. Os entalhes são simétricos, as chanfraduras nem sempre. Beleza? São 3 termos que vocês podem ter uma ideia. Pessoal, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui, porque eu acho, independente do que venha cair na prova ou não, mas eu acho interessante que você conheça esse termo. Por quê? Porque é assim que o médico legista indica a posição das lesões. Vocês viram que eu disse que são lesões, as roturas, que a mulher pode ter lesões no seu aparelho sexual. E como é que o médico vai colocar isso num laudo? Ele vai fotografar e vai colocar seta? Ou ele pode descrever? Ele pode descrever onde se encontra a lesão. E aí, cara, a fotografia eu acho que ela é mais complicada. Em alguns casos eu acho que a fotografia não ajuda muito. Eu acho bem interessante quando a gente tem a descrição. Então o que nós vamos ter aqui, ó, relógio de Lacassagne. Você já viu um relógio? Todo mundo já viu um relógio, certo? O relógio ele tem um ponteiro que vai girar 360 graus. Então imagina que eu estou aqui de frente para a câmera, que eu sou o legista. Eu vou pegar. Estava aqui em dúvida se eu pegava ou não papel higiênico para mostrar isso. Então eu estou de frente aqui, ó,
com a vagina, certo? Estou de frente com a vagina, eu sou o legista. O que eu vou considerar? Tá? Compreendam isso que vai ficar fácil. Eu vou considerar o seguinte, eu vou pensar num relógio que tem os ponteiros. E eu vou dividir em ângulos semelhantes ao de um relógio. Então nós vamos ter os quadrantes. E dentro desses quadrantes nós vamos ter o grau, que seria em relação ao deslocamento do ponteiro, tá? Do relógio. Então isso se chama relógio de Lacassagne. As horas mostram a localização do ímã, não quando ocorreu a ruptura. Ele vai mostrar a localização. O relógio de Oscar Freire, ele tem quadrantes. Divide-se em 4. E aí ele vai falar, por exemplo, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então ele vai dizer o seguinte, tem uma lesão aqui no primeiro quadrante, sei lá, vamos colocar aí 30 graus. É uma lesão. Ah, tem uma lesão no quarto quadrante. Aí ele localiza no quarto quadrante e vai falar aqui alfa graus. Então, esse relógio de Lacassagne e os quadrantes de Oscar Freire, de vez em quando eles podem aparecer numa prova, tá bom? Eu vou mostrar para vocês imagens de alguns ímãs. Ímãs preservados, ímãs rotos, tá certo? Gente, é com a finalidade, aqui não tem nenhuma finalidade sexual. A finalidade aqui é pedagógica, didática. Eu vou até mudar a cor da caneta para a gente destacar ainda mais os detalhes. Então, quem não quiser ver, vira de ladinho. Olha, aqui a pessoa está puxando os pequenos lábios, né? E nós temos o ósteo. Deixa eu mudar a cor da caneta para ficar melhor. Ó. Nós temos aqui o ósteo. E aqui a membrana. Aqui é, né, a altura do ímã. Ele está preservado, íntegro. Então vejam novamente aqui, ó, o ósteo e o ímã. Beleza? Então, ímãs rotos. Eu vou mostrar ímãs rotos depois. Ímã rotos. Se rompeu. Casos de ruptura recente. Ele caracteriza pelos bordos laterais da ferida estarem com sangue. Lembra que eu disse que pode ter sangramento? Pensa numa peliculazinha que você corta. Tem microcirculação ali, tem sangue ali. Então, um pouco de sangramento. O que mais? Inflamação local. Se a ruptura é recente, pouco tempo, horas ou pouquíssimos dias, isso é ainda mais exacerbado, é ainda mais visível. A ruptura é profunda e às vezes ela apresenta sinais inflamatórios. 20 dias, eu já falei desse tempo, para cicatrização, segundo o Flamínio Fávero. Então, 20 dias. Guarde isso aqui. Deixa eu colocar aqui um asterisco. Opa, aqui, um asterisco. 20 dias. Isso você tem que guardar. A partir de 20 dias, eles vão se tornar fibrosados, ou seja, já cicatrizaram. Então, pessoal, para rotos, lembra que eles cicatrizam até 20 dias. Então, eu vou trazer para vocês imagens, agora sim, de ímãs que já estão rompidos, né? Rotos. Veja, você tem aqui lacerações, rompimentos da membrana irregulares. Aqui tem inflamação, tem vazamento de sangue. Então, isto é uma conjunção carnal recente. Pode-se corrigir um ímã rompido? Eu já vi uma situação dessa, em que a mulher ela ia casar e o pretendente disse que só casaria se ela fosse virgem. E aí ela já havia sido deflorada. O que ela fez? E o que as pessoas podem fazer? Não é hábito. Himenoplastia. Uma cirurgia plástica. Tá certo? Uma cirurgia plástica no ímã. Beleza?
Bom, eu disse a vocês que esse ímã rompido recentemente, ele ainda tem sangramento, pode ter sangue infiltrado, ele está mais avermelhado devido ao processo inflamatório. Mas conforme o tempo passa, né, ou se a mulher teve essa ruptura e ela não foi de imediato ao médico, demorou alguns dias, a gente vai chamar essa ruptura de antiga ou cicatrizada. Já vimos que decorre quantos dias? Quantos dias? Responde aí. Isso, 20 dias. Então, desde que a cicatrização esteja completa, só poderemos concluir por ruptura antiga. E aí a gente não sabe a data. Mas nós sabemos que o tempo é maior que 20 dias. Professor, pode ter um tempo de 10 anos? Olha, pode. Ele já cicatrizou. E aí o nome que vai aparecer são carúnculas mirtiformes nas mulheres que já deram à luz via vaginal. Então o que são as carúnculas? Pequenos brotos ou pontos cicatriciais situados no ímen. São aqueles retalhos, né? Eu já ouvi esse termo, retalhos do ímen, ou sobras do ímen. Beleza? Eu mencionei agora um estudioso da área, que é o Flamínio Fávero. E esse cara, ele desenvolveu uma técnica para fazer o estudo do ímen. Então como se daria? De novo, hein? A mulher chegou, pega-se uma lâmpada ultravioleta e vai iluminar o ímen. Busca-se iluminar o ímen. Para quê? Ele percebeu que quando se faz o emprego da iluminação do ímen com luz ultravioleta, quando ele tem um ímen íntegro, a cor vai ficar violeta. Mas se já teve lesão, ali nós vamos ter, na região de cicatrização, a cor branca ou amarelada, que se destaca. Então vejam, nós temos uma grande diferença entre o que é violeta, que é da luz ultravioleta, e o que é esbranquiçado. Então essa foi uma técnica que é empregada e proposta por Flamínio Fávero. Então isto vai permitir ao perito determinar se houve ruptura recente, ou seja, menos de 20 dias, ou antiga, mais de 20 dias. Aconteceu a cicatrização, nós vamos ter aí um período acima de 20 dias e a gente não consegue saber qual o tempo, só sabemos que é acima de 20 dias. E é isso que você tem que saber para a sua prova, beleza? Bom, atos libidinosos ou até mesmo um estupro, nós podemos ter a presença de pelos genitais. Olha que bacana, quando eu digo bacana, é dentro de uma situação de estupro, não tem nada bacana. Mas bacana do ponto de vista da perícia, da segurança pública, se tiver presença de pelo. Por que bacana? Porque a partir do pelo a gente pode determinar um possível suspeito. E até mais, hoje nós temos bancos genéticos, né, perfis genéticos. Pode ser que esse pelo venha a ser de alguém que já esteja nesse banco genético. Você não precisa nem ter um suspeito. Tem ali a possibilidade de identificar o perfil genético, já pode associar com um cara que já está fichado no CODES, né, no perfil genético, dentro da segurança pública. Então, os pelos pubianos, muitas vezes eles ficam soltos e eles são encontrados na região pubiana, na região vulvar, sobre o corpo da vítima, na roupa íntima ou na roupa de cama. Então, desde comprovada sua origem como sendo de outra pessoa, é indicativo de possível conjunção carnal, mas de algum tipo de relação sexual. Quando eu fui a alguns casos de estupro, eu acho que a maioria que eu atendi foi conjunção carnal, foi a maioria. Eu sempre busquei os pelos, né? A gente tem ali algumas lâmpadas, a gente ilumina, tenta fazer uma busca mais detalhada, uma lupa, principalmente perguntando para a pessoa onde aconteceu o fato. A gente busca naquela área com mais rigor ainda, tá certo?
Uma coisa que eu disse a vocês que era teste de certeza para ter acontecido conjunção carnal era a presença de sêmen. Ó, gravidez, sêmen, espermatozoide. Tá certo? Porque o sêmen é muito importante. E aí, pessoal, cuidado com uma coisa. Vamos supor que o agressor ele tenha usado preservativo. E esse preservativo não se perfurou. Nós vamos perder essa possibilidade de análise. Com preservativo a gente perde a possibilidade de ter a gravidez, de detectar a presença de sêmen, de espermatozoide, que são os principais testes ou exames de certeza. Então vejam que se o cara fosse um pouquinho esperto, ele complica demais a avaliação da conjunção carnal. Ou mesmo de um estupro, tá certo? Porque pode ter coito anal, por exemplo. Ele poderia ser identificado também. Então pelos pubianos e sêmen não é apenas conjunção carnal, certo? Mas achou sêmen na cavidade vaginal, certeza da conjunção carnal. Achou sêmen em outra área do corpo, também. Então vejam que o sêmen, ele não tem apenas espermatozoide. Tem gente que acha que só tem espermatozoide. Espermatozoide é uma célulazinha ali, né, que tem a sua movimentação, ele é ciliado, e ele precisa de um meio para se locomover. Então esse meio, que é um meio que líquido, mais viscoso, é o sêmen. Não confunda sêmen com espermatozoide. Tá? Não confunda, são coisas diferentes. Então, o líquido que transporta os espermatozoides, chamados de seminal, é produzido por glândulas chamadas de vesículas seminais e também pela próstata. Então, vejam que nós vamos ter a próstata gerando uma proteína que vai ser prova de certeza. Guardem, sêmen, glândulas seminais produzem sêmen e próstata também vai ter grande relevância na sexologia para a determinação do estupro. Então, esse líquido ele contém várias substâncias que são importantes para conservar os espermatozoides, para manter os espermatozoides vivos. Afinal, se ele está armazenado dentro de uma vesícula seminal, produzido e armazenado nos testículos, ele precisa se manter vivo. O espermatozoide morto, ele não vai levar à fecundação, tá certo? Não estou falando aqui só em casos de crimes de estupro, mas no nosso dia a dia. Se o homem deseja ter um filho, por exemplo, com a sua esposa, ele precisa ter espermatozoides. Se ele não tiver, né, ele pode buscar um doador, mas aí já é outro aspecto. Mas não deixa de ser relevante. Eu acabei falando que é um outro aspecto, ele quer ter um filho ou não, mas vamos supor um cara que tem azospermia, ausência da produção de espermatozoide. Se ele não tem espermatozoide, ele não leva a gravidez. E a gravidez é um dos sinais de certeza da conjunção carnal. Mas não ter espermatozoide não quer dizer que não tem esperma. Tá certo? Ele não produz espermatozoide, mas ele produz, esperma não, sêmen. Tá certo? Ele não produz espermatozoide, mas produz sêmen. Corrigindo. Então, no sêmen, nós temos, quando da ejaculação, milhões de espermatozoides. Temos também glóbulos brancos, enzimas, proteínas e o sêmen. Eu não gosto muito de usar a palavra esperma para o cara não confundir esperma com sêmen e com espermatozoide. Não vou escrever espermatozoide não, tá aqui já, né? Espermatozoide é diferente de esperma, tá bom? Então, a falta dessas substâncias podem diminuir a qualidade do sêmen. No sêmen nós temos um açúcar chamada frutose. Então vejam, é um açúcar, é um carboidrato, é o que mantém, é o que é a fonte de energia para a manutenção da célula chamada espermatozoide. Esperma. Eu já fui em local em que houve
a ejaculação. E é interessante que você saiba, bom gente, eu não sei aqui qual é o meu público, né? Mas eu suponho que sejam aí maiores de 14 anos. E eu não sei se você já brincou algumas vezes, né? De mariquinha maricota, mariquinha maricota, com a direita e com a canhota. Já? Vamos falar com os meninos. Já brincou aí? Mariquinha maricota, com a direita e com a canhota, mariquinha maricota. Hã? Já? Se você teve ejaculação, por exemplo, e ela caiu sobre um tecido, esse tecido muitas vezes ele vai absorver esse material. E nós temos a presença de água na composição do sêmen. E o que vai acontecer é que esse sêmen ele pode secar. Então, dependendo da superfície onde o sêmen caiu, e ao ocorrer a secagem, nós vamos ter a produção de um tipo de escama, um material, não é um sólido, né? Mas ele fica quebradiço. Então o que acontece? Essas manchas aí de esperma, em alguns tecidos que não são absorventes, eles vão formar escamas ou películas brilhantes. Então, ó, não absorveu, as películas são brilhantes. Agora tem tecido que absorve. Essa mancha vai ter um formato irregular e a coloração vai ficar branca ou amarelada quando elas são mais recentes e acinzentadas quando mais antigas. Se o esperma, né, se o sêmen, vou colocar aqui, ó, se o sêmen encontrado sobre a pele, ele resseca, ele dá origem a películas brilhantes com aspecto envernizado. Olha, por quê? Porque a pele não absorveu. Então as películas são sempre brilhantes quando não absorve. Sempre brilhantes. Já, né, quando o material absorve, ele não tem esse aspecto brilhante. Ele fica mais fosco. Eu fui a um local em que espermatozoide, né, e sêmen você tem material biológico. Tá ali, né, todo o DNA do agressor, sexo masculino. Professor, o que você faz? Eu já cheguei em um local em que eu peguei uma tesoura, que eu levo, meu material de trabalho, e eu recortei o tecido. Por quê? Esse tecido foi embebido, né, digamos assim, pelo sêmen. E ali eu tinha uma grande fonte de material biológico. Então coleto essa evidência no local, corto. Claro que se não tiver seco, coleta de material biológico, tem que deixar secar. Senão você pode ter a perda, por exemplo, o material pode fungar, pode mofar. Tá certo? Então, nós vamos ter aqui, segundo o Odon Maranhão, o diagnóstico de esperma ou de sêmen. Existem dois tipos de provas. Prova de orientação, que são em manchas mais antigas, e provas de certeza. Professor, quais são esses testes para a gente saber se tem a presença ou não? Cuidado, eu vou trazer aqui para vocês alguns testes, né, que são recursos bioquímicos, são reações químicas que ocorrem com a composição do sêmen com as substâncias que são empregadas. Por favor, esses testes, esses exames bioquímicos, eles costumam aparecer em prova. Então eu quero que você coloque um asterisco para esses próximos slides. Tá bom? É questionado, que eu já vi questionado, a coloração. A coloração dos cristais formados. Coloração. Mas também é questionado se é de certeza ou se é de orientação. Certo? Orientação. Entenda orientação como probabilidade. Probabilidade. Prontos? Então nós temos dois tipos de reação. Reação de orientação ou probabilidade é aquela que, quando é positiva, a gente diz que determinada secreção ou mancha pode ser uma determinada substância, como por exemplo sangue, esperma. Nós temos isso também para as drogas, né? Quando a gente faz o exame com droga apreendida, faz o exame de constatação, que ela é provisória, e depois nós temos a definitiva.
Mas aqui nós temos a orientação. E a de certeza, né? Aqui a gente diz, ó, orientação, pode ser, pode ser. Aqui não, a gente diz é. Aqui é. Aqui não é pode ser, certeza. Por isso, ó, aqui é tal material. Só para você ter uma ideia, quando a gente tem sangue numa cena, pode ser que aquele sangue seja humano ou não. Tá certo? A gente tem que fazer um teste. Você encontra um fragmento ósseo, pode ser que ele seja animal ou seja humano. Então a gente tem que fazer testes. E eu vou trazer para vocês aqui, ó, testes. A maior certeza quando a gente faz o diagnóstico é a presença do espermatozoide. Cuidado, basta um único espermatozoide na cavidade vaginal para dizer com toda certeza absoluta que houve conjunção carnal. Certo? Então a confirmação de esperma, que é o sêmen, na cavidade vaginal é importante no diagnóstico, no caso de ímen complacente ou de mulher desvirginada. Se é complacente, vejam que o ímen não vai romper. Então a presença de sêmen, de espermatozoide e de gravidez, né, são sinais extremamente importantes para a certeza dessa situação de CC, né, conjunção carnal. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem para os espermatozoides. Então aqui, espermatozoide. Basta um ou apenas um deles. Ele pode estar com ou sem flagelo, móvel ou não, tá certo? Vivo ou não, basta que ele esteja presente. Professor, esse cara tem material genético, não tem? Espermatozoide? Tem. A defesa de um acusado pode alegar que o espermatozoide tenha sido, por exemplo, de uma conjunção carnal anterior permitida? Pode. Aí você tem que fazer o perfil genético. Tá certo? Não só isso, né? Então, a coleta deve ser cuidadosa, com o SUAB, que é o tipo de cotonete, com exames a fresco e com coloração de esfregaços. Temos um detalhe aqui. Um tempo para isso. Tempo. 48 horas. Que corresponde a 2 dias. Então, entre 48 horas, entre a prática sexual e a perícia, os cuidados que a mulher faz, que a vítima faz, elas podem dificultar ou impedir que se encontre espermatozoide. Por exemplo, eu mencionei no início de um bloco anterior que a vítima ela quer se livrar desse material genético do agressor. Então ela pode fazer, por exemplo, um banho usando aquelas duchas higiênicas. Ela pode remover todo o sêmen, todo o espermatozoide presente na cavidade vaginal. E perde-se aí um elemento fundamental para a caracterização da conjunção carnal. Então, o uso de preservativos, como eu já mencionei, também interfere nisso. Testes para identificar esperma. Testes para identificar esperma. Reação de Florence, orientação. Reação de Barbério e de Bach, orientação. Fosfatase ácida, quase que certeza, depende do teor dela, certo? Da concentração dela. E a glicoproteína P30 ou PSA. Isso aqui é teste de certeza, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês aqui, acho que eu vou espirrar. Vontade de espirrar, mas não espirrei não. Eu vou trazer aqui para vocês esses testes, tá bom? Eu quero que você guarde se é de certeza ou se é de orientação. Então viram que eu falei da glicoproteína? Viram? Então esses você tem que saber, ó. Esses, ó. A glicoproteína e a fosfatase ácida, a gente coloca aí como certeza. Certo? Basicamente como certeza. E aqui de orientação. Florence, Barbério e Bach. Falou em nome de pessoas, ó, falou em nome de pessoas,
você tem que se orientar por elas, mas não é certeza. Vamos ver? Fosfatase ácida. Reação de Florence e Barbério. Ela é uma enzima normalmente presente em alguns órgãos, tecidos e secreções em teor normal. Só que, ó, em teor normal quer dizer baixo. Por isso a gente fala, né? Olha aqui o slide, ó. Indica. Fosfatase ácida indica. Aí eu disse que ela é quase certeza se ela tiver em concentração elevada. É isso que você tem que saber. No líquido seminal, nós temos grandes teores de fosfatase ácida. Então, se a gente achar elevados teores da fosfatase ácida na vagina, é indicativo de que tem sêmen. Por quê? Porque a mulher produz a fosfatase ácida em baixa quantidade. Então, a mulher pode produzir fosfatase ácida? Pode, e ela produz. Se o comando da questão disser aqui, observou-se a presença de fosfatase ácida, é certeza da conjunção carnal? Não. Para ser certeza, tem que falar aqui em altos teores. Tá legal? Então, prosseguindo. Presença dela no canal vaginal em concentração elevada é certeza de conjunção. Certeza. A proteína prostática, PSA. Então, a P30 é uma glicoproteína produzida pela próstata. Lembra da próstata? E ela é idêntica ao PSA, antígeno prostático específico, que é um marcador do câncer de próstata. Então, a presença no sêmen independe de haver ou não espermatozoide. Essa proteína, ela está presente no sêmen. Então, não depende do espermatozoide. Basta que tenha o sêmen dentro da cavidade vaginal, vai ter P30. Então, a sua verificação é teste de certeza, tá certo? Então, pode ocorrer estupro sem que tenha havido ejaculação. Ou o sêmen encontrado na vítima pode ser oriundo de penetração consensual anterior. Isso eu já havia mencionado minutos atrás, porque, né, a gente pode ter esses probleminhas aí. Consentido anterior, relação sexual anterior. Vamos supor que uma mulher tenha relação sexual com seu marido, ou namorado, ou ficante. Aí ela sai no outro dia de manhã para trabalhar e ela é estuprada. Tem conjunção carnal. Pode ter mistura do sêmen. Pode ter mistura do perfil genético. Mas vai ter do agressor também. Dê uma olhadinha nessas reações. Os cristais. Florence, Barbério, Baeck e Boccarius. Isso aqui, a banca normalmente vai pedir para vocês reagente, coloração e aspecto. Então é isso que você precisa saber. Reativo de Florence tem iodo, iodeto de potássio e água. Você pega um macerado com o que foi retirado da vagina. Se tiver a presença de esperma, ele vai reagir com a lecitina. Esperma que entende sêmen, tá? Presente no sêmen. Que ele é um material gorduroso, espalhado e forma cristais romboédricos. O que é interessante você saber? A composição aqui, ó, iodo e iodeto, a coloração amarelo, e eles são visíveis somente ao microscópio. Então aqui esses são os cristais de Florence. Mas na sequência, o que nós vamos ter é a reação de Baeck. Depois que se faz a de Florence, espera aí de 20 a 30 minutos e pode começar a surgir da periferia para o centro da lâmina outros cristais, só que agora arredondados e tonalidade marrom escuro. Então cuidado, cuidado, que aqui é marrom amarelo, é Florence. Se for marrom escuro, é Baeck. Já Barbério, ele utiliza uma solução saturada de ácido pícrico. Veja, ó, que já é outro tipo de reagente. Em glicerina. E aí faz um macerado. Quando a reação é positiva, nós vamos ter cristais em forma de agulha ou alpiste, corados de amarelo, ou mesmo isolados ou em grupos. Então aqui, ó, Barbério amarelo. A gente não tem amarelo até então. Então essas são as provas de certeza.
né, por esses testes colorimétricos, tá bom? O espermatozoide, eu disse a vocês que ele pode ser visualizado dentro de algumas horas. Mas nós vamos usar uma lâmpada com cor específica para isso, que é chamada de lâmpada de Woods. Lembre-se disso. Lâmpada de Woods. Ele emite raio ultravioleta. Se o ambiente está escuro, sob o prisma da lâmpada de Woods, o esperma vai ter cor verde esbranquiçada. Não é patognomônico, ou seja, não é certeza absoluta, e tem essa limitação, até 3 dias depois da violência. Cuidado, muito falso positivo, porque nós podemos ter leite, vaselina, loções suavizantes da pele, entre outras. Mas aí, leite dentro da vagina já é um pouco mais complicado. Vaselina, já nem tanto, né? A pessoa pode ter usado vaselina e feito esse teste, pode dar um falso positivo. Nós temos um teste, que é uma reação de certeza, o Cornstalks. Cornstalks é uma reação de certeza e ele vai verificar a presença de espermatozoide, que vai dar uma coloração para esta certeza. Então, outras células além do esperma podem favorecer DNA genômico. Já mencionei para vocês que o DNA genômico do autor vai servir para fazer o perfil genético do agressor. Então, células da mucosa uretral, outros leucócitos ou células do linfócito T. Essa é uma partezinha menos comum, tá bom? Para a gente encerrar, não se esqueça que nós temos 2 tipos de DNA. O nuclear, né? O nuclear que é o genômico, que ele é do autor, e o DNA mitocondrial, que vai trazer a filiação. Então não traz do autor, traz uma filiação materna do autor. Tá certo? Por falar em DNA, pegadinha que a banca pode fazer sobre DNA. Eles estão presentes nos glóbulos vermelhos jovens. Só que esses glóbulos ainda não estão na circulação geral. Eles têm núcleos e mitocôndrias. E aí nós temos, por ter núcleo, DNA genômico. Por ter mitocôndria, DNA materno. Se eles são adultos, já estão na circulação geral, são anucleados. E aí, sem núcleos e mitocôndrias. O que acontece? Não temos a possibilidade de DNA. Já os glóbulos brancos, adultos ou jovens, têm núcleos e mitocôndrias, e a gente pode ter o exame de DNA a partir desse material. Beleza? Moçada, os laudos vão ter quesitos, e existem alguns quesitos que são básicos, são convencionais. Eu vou trazer para vocês, mas por curiosidade, você dá um print para ler, para conhecer os quesitos que são, digamos assim, típicos em casos de conjunção carnal. Dê uma olhadinha. Se a paciente é virgem, se tem vestígio de desvirginamento recente, se há vestígio de conjunção carnal recente, se tem vestígio de violência e qual foi o meio empregado, caso tenha. Se da violência resultou para a vítima incapacidade, aí já vai estimar aqui lesões corporais, tá certo? Tipos de lesões corporais. Se a vítima é alienada ou não, olha aqui, ó, vulnerável. Se houve outra causa diversa da idade não maior de 14 anos, alienação ou debilidade que impossibilite de oferecer resistência. Então, de maneira geral, esses são os quesitos que o médico legista tem que responder quando de um caso de exame de estupro. Beleza? Eu encerro aqui esse assunto, nosso vídeo, nosso assunto, sobre a parte voltada aos crimes praticados para estupro dentro da nossa legislação atual. Um grande abraço e até mais.